para começar nosso seminário sobre cardiopatias e a síndrome de Down. Então, na introdução, cerca de 50% das crianças nascidas com síndrome de Down, elas apresentam alguma forma de cardiopatia estrutural ao nascer. Essas malformações elas acontecem no primeiro trimestre da gravidez e nem sempre elas são detectadas pela ultrassonografia. Só o eco fetal, que é o ecocardiograma fetal com Doppler, ele pode determinar com exatidão a existência da cardiopatia, porque o eco ele é um exame que consegue ver fluxo, direção de fluxo sanguíneo, então por isso que ele consegue determinar com exatidão essa existência de cardiopatia. Na 12ª semana de gestação pode-se medir a translucência nucal através da ultrassonografia, que é um exame também que consegue ver síndrome de Down, consegue ver a cardiopatia, e medidas maiores que 3 milímetros são características de alterações congênitas. E nesse caso, geralmente é pedido um cariótipo, né, que é o exame genético para ver os cromossomos, e a realização do eco fetal. Geralmente também no cariótipo é visto a trissomia do 21, né? Com relação à epidemiologia das cardiopatias, então a incidência dessas cardiopatias ela varia muito conforme a literatura. Mas, no geral, a CIV, que é a comunicação interventricular, é a mais incidente dentre as patologias, seguida da CIA, que é a comunicação interatrial, e a T4F, que é a tetralogia de Fallot. Aqui a gente pegou alguns estudos. Esse primeiro estudo de 2007 foi feito com 49 recém-nascidos, em que a cardiopatia mais incidente foi a CIV, seguida da CIA. Esse estudo de 2009 foi feito, se não me engano, no Rio Grande do Sul, acho que em Passo Fundo, com 47 mães de pacientes com síndrome de Down e que tinham cardiopatia, no caso, né? E 46,8% apresentavam a cardiopatia congênita e a mais frequente foi a CIV. Em 2010, um outro estudo foi feito com 684 pacientes que tinham cardiopatia congênita e desses, 95, que representava quase 14%, tinham CIV associado ou não à persistência do canal arterial, que é também um detalhe, e 88, que representava quase 13% dos pacientes, apresentavam a tetralogia de Fallot. Em 2010, um estudo de revisão com 1.591 necrópsias foi feito para investigar as cardiopatias congênitas, e nessas necrópsias as principais alterações detectadas foram a CIA, com 27%, a CIV, com 18,5%, e a persistência do canal arterial, com 14,3%. Então, varia bastante, mas, no geral, a CIV e a CIA ficam nos primeiros lugares, e geralmente a CIV é mais incidente. Então, com relação à CIA, né, que é a comunicação interatrial, ela é a abertura em uma ou mais partes do septo que separa o átrio direito aqui, né, separa o átrio direito do átrio esquerdo, gerando uma comunicação, que é chamada também de shunt. Ele é considerado uma falha embriológica, então, como a gente falou ali, acontece no primeiro trimestre de gravidez, e ele vai ser classificado de acordo com a localização da comunicação e de acordo com o grau de refluxo. Porque essa comunicação ela pode acontecer bem no forame oval, pode acontecer mais anterior, mais posterior, no septo, então é classificado conforme essa localização e também conforme o grau de refluxo. Como eu falei antes, o Doppler ele consegue ver o fluxo, a direção do fluxo e a intensidade, e nesse caso ele vai ser classificado de acordo com o grau de refluxo também. O fluxo ele geralmente ocorre da esquerda para a direita, porque a câmara esquerda, que é constituída do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, ela tem maior pressão do que a câmara direita. Por isso que o fluxo de sangue vai acontecer da esquerda para a direita. Nessa foto aqui é até legal perceber que a câmara direita ela é ligeiramente maior que a câmara esquerda, o que não é o normal. Geralmente a câmara esquerda é maior do que a direita. Só que esse caso aqui já provavelmente é um caso mais arrastado, em que vai ter uma distensão da câmara direita e isso, num prazo um pouquinho mais longo, vai gerar uma hipertrofia de átrio e ventrículo direito. Pode acontecer também algumas comunicações discretas, que elas podem ser assintomáticas e evoluir de forma benigna, e geralmente essa evolução, esse fechamento da comunicação acontece entre 2 a 6 anos. A gente vai ver que essa idade é importante porque a abordagem cirúrgica, se for feita, ela tem que ser feita até os 2 anos, preferencialmente. As alterações na ausculta podem ou não estar presentes no exame físico, entre as alterações, né, podem ter sopro sistólico, mesosistólico ou diastólico,
pode ter desdobramento da segunda bolha e presença de B4. Essa presença de B4 geralmente acontece no paciente um pouquinho mais velho, não velho porque é uma criança, né? Mas que já tem uma hipertrofia de átrio direito, que é o que vai gerar a B4. No quadro clínico, o paciente pode ter diminuição de peso e crescimento, então é o paciente que não acompanha a curva de crescimento, né, nem a curva de peso. O paciente com síndrome de Down geralmente é mais gordinho, esse paciente ele não vai ser gordinho, e ele pode ter dispneia, edema, e aí uma coisa um pouquinho mais, também mais crônica, mas no tanto, normalmente porque é uma criança, é o quadro de hipertensão pulmonar, devido a esse grande fluxo e essa distensão de câmara direita, isso secundariamente gera uma hipertensão pulmonar, que é uma complicação que tem que ficar atento, porque pode contraindicar a cirurgia. E também tem risco de fenômenos tromboembólicos, porque esse refluxo do átrio esquerdo para o átrio direito, dependendo de como acontecer, pode gerar um turbilhonamento, e esse turbilhonamento pode gerar um fenômeno de coagulação, gerando um trombo, e esse trombo pode vir a ser um êmbolo, podendo gerar um fenômeno tromboembólico. Então, alguns pacientes têm que ficar anticoagulado. Aqui, então, só para mostrar, é um eco com Doppler, e ele está mostrando aqui o septo, e nesse septo tem um refluxo do átrio esquerdo para o átrio direito. O tratamento, então, ele é relacionado às repercussões hemodinâmicas, e o médico tem que avaliar a hipertrofia de câmara direita e mudança do padrão de refluxo, porque, como eu falei ali, cronicamente, essa câmara direita ela vai hipertrofiar devido à distensão, né? Ela pode hipertrofiar tanto que a pressão da câmara direita pode vir a se tornar maior do que a pressão da câmara esquerda. E aí o problema aumenta, porque o sangue da câmara direita ele não é tão oxigenado quanto o sangue da câmara esquerda. E se tiver um fluxo da câmara direita para a câmara esquerda, esse paciente vai ter dispneia e sinais de má perfusão. Vai ter diminuição do tempo de enchimento capilar, pode ficar mais astênico devido a uma perfusão, né? E aí o médico tem que fazer o controle com ecodoppler, ali como eu falei, para avaliar a hipertensão pulmonar e a hipertrofia de câmara direita. A cirurgia ela pode ser feita com um dispositivo biológico, que se eu não me engano é pericárdio bovino, ou um dispositivo sintético, e o ideal até 2 anos. Então aqui só para mostrar, é uma foto de uma comunicação interatrial, e então tá mostrando essa comunicação, e é uma cirurgia aberta, né? O tratamento clínico ou tratamento de emergência, ele é um tratamento sintomático, então é feito medidas para o controle da insuficiência cardíaca, inclusive é bem parecido com o do adulto, então tem que dar beta-bloqueador para essa criança, tem que dar diurético para tentar diminuir esse volume. Às vezes pode ser que seja dado inibidor da enzima convertedora da angiotensina, que é um antihipertensivo, que são remédios que modificam a sobrevida. O tratamento clínico tem que ser sempre junto com o eco para avaliar as repercussões ali, como eu havia falado. Aqui, só a título de curiosidade, outros efeitos, então, a persistência do canal arterial, que eu falei ali de que alguns pacientes tinham em conjunto com a CIV. Então, aqui tem uma comunicação, né, entre a artéria pulmonar e a aorta, isso é chamado de persistência do canal arterial. E aqui é um defeito do septo atrioventricular. Ele é mais grave também, porque o grau de comunicação é bem maior, e aí o paciente não tem o septo atrial e nem o atrioventricular. E agora é a parte do Alisson. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a comunicação interventricular, a CIV, que conforme a gente viu ali nos outros estudos, é a apresentação mais comum de cardiopatia congênita na síndrome de Down. Alguns estudos chegam a dizer que chega a ser cerca de 50%. Então, ela acontece devido a uma falha embriológica do fechamento do septo interventricular, ali onde está aquela setinha ali, permitindo a passagem de sangue da câmara de mais alta pressão, que é o ventrículo esquerdo, para o ventrículo direito, que é a câmara de baixa pressão. O septo interventricular é constituído por 3 porções: a perimembranosa, a muscular e a infundibular subarterial. A mais comum de acontecer o defeito na comunicação na síndrome de Down é a perimembranosa, que é geralmente no polo superior da divisão entre os ventrículos. Pode passar, Gabriel.
Agora, explicando um pouco aqui, a gente tem uma imagem de um ecodoppler mostrando o fluxo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, com esse defeito da comunicação interventricular. Para a gente ter uma ideia, no ventrículo esquerdo, a pressão média gira em torno de 120 a 80, que é da sístole e da diástole. Já no ventrículo direito, ela chega de 8 a 25, diástole e sístole. Então, a gente vai ter esse hiperfluxo direcionado do ventrículo esquerdo empurrando para o ventrículo direito e, consequentemente, um hiperfluxo pulmonar, com que o tempo a gente tem as forças de Stalin, que correlacionam a pressão hidrostática capilar, pressão coloidosmótica e a permeabilidade vascular. A gente vai ter um aumento, então, dessa pressão hidrostática, gerando um edema pulmonar. E isso vai fazer com que acarrete uma dispneia, um edema generalizado, uma nasarca, complicando principalmente a vida do paciente. Por isso deve ser feita a correção. Então a gente vai ter esse shunt da esquerda para a direita, tendo uma saturação de oxigênio normal no paciente, uma vez que esse sangue vai ir para o pulmão, vai ter oxigenação, ele só vai ter, no geral, um hipofluxo sanguíneo. Mas em condições normais, a resistência oferecida pela circulação pulmonar e pela pressão do ventrículo direito é menor. Então, a circulação sistêmica não vai estar tão prejudicada. Pode passar, Gabriel. Então, a parte do tratamento, ele visa ser mais ou menos parecido com a CIA. A gente vai ter que ter uma restrição hídrica, já que ele tem um edema pulmonar. Vai ter o uso de digitálico também, que vai auxiliar, né, no quesito da insuficiência cardíaca. Os diuréticos para compensar também a insuficiência cardíaca congestiva. E, se necessário, a IECA e beta-bloqueador, para controlar a frequência cardíaca. Daí, caso não haja uma redução natural, que muitas vezes acaba acontecendo, a cirurgia deve ser realizada em até 2 anos, e de forma emergencial, dependendo da clínica. Após o fechamento do shunt, o coração hiperdinâmico torna-se normal. Então, lembrando que, se a gente conseguir resolver essa parte cirúrgica, o coração com a CIV vai ficar normal. Então, essa hipertrofia ventricular que a gente vai ter e o hiperfluxo vão ser resolvidos. Então, após vai ter esse foco normal, o frênito e o sopro diminui e a regressão da hipertensão pulmonar. A maioria dos bebês recupera o peso e a altura e as medicações para a cardiopatia não são mais necessárias. Aqui a gente tem uma foto dessa CIV com a parte cirúrgica dos fiozinhos ali, sendo para poder fazer a prótese, que é chamada placa de pericárdio bovino, que é o que é mais adequado para CIV, já que as próteses sintéticas para CIV não tem alguns estudos, mas são um pouco controversos. Pode passar, Gabriel. Pode passar, Gabriel. Aí, a tetralogia de Fallot. Então, a tetralogia de Fallot, que é uma das, naquelas 4 classificações lá, que é uma das que tem menor frequência. Porém, ela é uma das maiores que tem uma maior importância. Um conceito básico seria a obstrução do trato de saída do ventrículo direito, comunicação interventricular, desvio de origem da aorta para a direita, que é considerado como calvugamento da aorta, e a hipertrofia concêntrica do ventrículo direito. Então, essa união dessas 4 defeitos seria a tetralogia de Fallot. A fisiopatologia depende do grau de obstrução do fluxo de saída do ventrículo direito. Então, se a gente tem uma obstrução leve, vai produzir uma derivação da esquerda para a direita, como se fosse a CIV. O paciente vai ter toda aquela quadro de dispneia, de edema pulmonar, porém não vai ter um quadro cianótico, que já numa obstrução grave ocasiona a derivação da direita para a esquerda, acarretando numa saturação arterial sistêmica baixa, uma cianose. Então, a gente não vai ter aquele fluxo direcionado para o pulmão com oxigenação e retorno. A gente vai fazer um direto da direita para a esquerda, não tendo essa oxigenação. Pode passar, Gabriel. Então, a tetralogia de Fallot, o quadro clínico depende da gravidade, conforme a gente viu, quadros leves mais para a dispneia, edema pulmonar, quadro mais grave, mais relacionado à cianose. E nos neonatos com obstrução grave de fluxo de saída ventricular direito, tem a cianose e a dispneia grave durante a amamentação, o que resulta em baixo ganho de peso. Já os neonatos com obstrução leve podem não apresentar cianose em repouso.
Aí a gente tem também um fator importante, que é as crises hipercianóticas, que podem ser precipitadas por atividade e são caracterizadas por hiperpneia paroxística, então essa respiração rápida e profunda, uma irritabilidade, um choro prolongado, com aumento da cianose, então ela é progressiva, com a diminuição da intensidade e desaparecimento do sopro cardíaco. O importante, assim, que na tetralogia de Fallot, a gente tem um sopro rude, que ele é geralmente audível na borda external. Esse sopro geralmente vem da estenose pulmonar. E além disso, se a gente conseguir colocar a mão, o frêmito, ele vai ser bem sistólico. Então a gente consegue fazer um diagnóstico clínico, mas ele é feito geralmente com raio-x de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. Pode passar. O tratamento. Uma coisa que é importante a gente enfatizar para as mães, que as crises hipercianóticas, a gente tem que fazer uma intervenção imediata. E essa intervenção imediata pode ser feita, inclusive em casa, até chegar o pronto atendimento, que é fletir os joelhos do lactente sobre o tórax, trazer ele para um ambiente calmo, e daí, já depois a parte do hospital, seria o catéter de oxigênio, expansão de volume, e ainda se persistir a crise, administrar morfina ou fenilefrina e beta-bloqueador. A cirurgia com defeito do septo ventricular, ampliação da via de saída do ventrículo direito com ressecção muscular, valvuloplastia pulmonar e, quando justificado, aumento do retalho da artéria pulmonar principal, seria o tratamento para reconstituir aqueles 4 defeitos que a gente tem da tetralogia de Fallot. Atualmente, alguns estudos fazem uma intervenção de transcatéter para implementar o stent na via de saída do ventrículo direito, que tem sido utilizada como procedimento paliativo, tendo principalmente nos quadros graves, onde tem uma cianose severa, fazendo assim com que garanta pelo menos a sobrevida e vida daquele paciente naqueles primeiros momentos. Pode passar, Gabriel. Então, achei um estudo que tem relacionado a tetralogia com componente genético. Ela não está somente na síndrome de Down, também está na síndrome de Alagille e na síndrome de Digeorge, que são outras, uma mutação no cromossomo JAG1 e outra uma deleção de cromossomo 22. Então, a gente nota que esses defeitos têm algumas repercussões sistêmicas, o que é importante a gente realizar toda a parte de pré-natal e tudo certinho. Pode passar, Gabriel, eu já falo mais dessa parte. Então, nas orientações gerais que a gente tem em relação à prevenção, é a realização do pré-natal, conforme eu falava anteriormente, que é uma das medidas preventivas fundamentais para as cardiopatias congênitas. A gente pode detectar no início precoce das doenças, bem como orientar a futura mãe sobre a importância da vacinação, hábitos familiares e realização de atividades físicas. Para isso, a gente tem, antes, uma mãe que tem um desejo de engravidar o bebê, já começar a suplementação de ácido fólico, entre outros suplementos que a gente deve orientar. Quando já descoberta a gravidez, fazer o ultrassom de primeiro trimestre, que muitas vezes acaba a gente chegando lá pacientes já com 40 semanas sem nenhum ultrassom, isso é uma coisa grave. E, além disso, desse ultrassom de primeiro semestre, fazer o de segundo semestre, que vai ser onde vai detectar principalmente essas malformações já no terceiro semestre, que é o obstétrico, para ver conforme se o bebê não está em sofrimento fetal, se não tem alguma alteração que seja digna de alguma orientação extra. Além disso, depois fazer o teste do pezinho, coraçãozinho, olhinho, orelhinha. Lembrando que na palestra anterior a gente teve uma fala sobre isso, um seminário sobre isso. E lembrando que, além de tudo, o tratamento, o acompanhamento e continuidade deve ser uma equipe multiprofissional. A gente precisa de todas as áreas juntas para poder dar essa assistência que o paciente merece, seja na parte da fisioterapia, com inúmeras manobras e assim por diante. E, além disso, algumas especialidades médicas, que nem o geneticista, o otorrino, o cardiologista, o oftalmo, o pediatra geral, devem estar em amplo acompanhamento, porque geralmente não vem só uma cardiopatia congênita associada, vem inúmeros outros entraves que com uma atenção multiprofissional e várias especialidades juntas conseguirão dar uma qualidade de vida para esse paciente. Era isso. É que as referências bibliográficas das quais a gente retirou